Ô pessoal, bem-vindo ao AloCast, nosso primeiro podcast da Escola Albaniza Vassaras Artes. O tema de hoje é Educação Ambiental e Tecnológica. Estamos aqui com o professor David, de Biologia da escola, e convidamos ele aqui para fazer uma entrevista para o nosso podcast. Obrigado, pessoal, agradeço o convite, especialmente para falar desse tema que é tão importante, da atualidade, e vamos para cima. Vamos fazer algumas perguntas aqui para ele, umas 15 minutos, 20 perguntas, sei lá, tanto faz. Vamos lá. Qual é a importância da educação ambiental na conscientização sobre mudanças climáticas? Acho que o primeiro passo vem da gente ter um conhecimento do que está acontecendo, que especialmente no momento em que a gente está vendo em que com a internet está aparecendo muitas fake news, então às vezes gera muita dúvida. Algumas pessoas inclusive duvidam que o aquecimento global existe. Então a educação ambiental ela chega como uma ferramenta para que as pessoas tenham conhecimento e saibam o que fazer diante da situação. Sim. Com, tipo, como a tecnologia pode ajudar ao meio ambiente? De diversas formas. A tecnologia é uma ferramenta, então ela pode ser utilizada para finalidades positivas e negativas. Quando a gente fala do meio ambiente, a gente pode pensar em tecnologias que causem menos poluição, tecnologias que diminuam o custo de produção, tecnologias que ajudam nos processos de reciclagem dos materiais. Hoje em dia a gente tem muitos avanços tecnológicos em novos produtos que diminuem a quantidade de plástico, que ele se acumula cada vez mais na natureza. Então a gente tem a tecnologia como uma ferramenta importante e necessária dentro dessa mudança de perspectiva da nossa relação com o meio ambiente. Vamos lá, mais uma pergunta. Na escola, né? Deveria ser mais abordado o tema sobre meio ambiente e tecnologia? Acredito que sim. E a gente já tem muitos avanços acontecendo, né? Acho que é importante que a gente comece a repensar, especialmente dentro do ambiente urbano, a nossa relação com a natureza. Acho que a gente pode beber muito dessa outra perspectiva com as comunidades originárias, que tem uma relação diferente com o meio ambiente. E a nossa escola, por exemplo, tem uma proximidade geográfica com comunidades originárias. A gente já teve, inclusive, esse ano uma visita com eles. Então, a gente consegue ver outras maneiras de relacionar com o meio ambiente. E aí, se a gente consegue trabalhar isso com os jovens, a gente pensa num futuro diferente do que a gente tem hoje. Qual o papel da educação ambiental na promoção da sustentabilidade? Como vocês colocaram na pergunta anterior sobre a tecnologia, é, a educação ambiental ela pode girar esse olhar para as diferentes áreas, não só para quem vai trabalhar diretamente com a parte ambiental, mas para as engenharias, para a física, para a robótica, para a computação, para a matemática. Então, esse olhar, quando ele é tecido nas diferentes áreas, a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar e ter ferramentas diferentes para construir uma relação nova com o meio ambiente. Assim, na sua experiência de vida, como a educação pode ajudar o meio ambiente a espalhar o ensino para as pessoas? Olhem, na minha experiência, eu vou contar uma história que aconteceu. Teve uma vez que eu estava trabalhando com educação de jovens e adultos. E eu dava aula à noite e tinham quatro senhorinhas que tinham idade de ser minha mãe. E um dia eu passei uma atividade de férias para elas, fazerem uma coisa que elas nunca tinham feito antes. E aí passei a atividade, fui para as férias e eu confesso que eu esqueci que eu tinha passado essa atividade. E aí na segunda semana de agosto, uma senhora chegou para mim, professor, eu fiz a sua atividade. E quando eu vi, ela disse que pela primeira vez teve coragem de pedir a bicicleta do marido dela e deu a sua primeira andada de bicicleta da vida. E quando ela me contou essa história, ela falava com os olhos brilhando. Então a relação dela com o que havia na casa dela, com as limitações dela, foram completamente diferentes. Abriu um universo para ela Não tá aqui. inteiramente novo. Exatamente. Então a gente pode, através da educação, tecer esses novos olhares e essas novas ações diante das nossas práticas. Uma pessoa como essa, por exemplo, se ela morar perto da escola, ela não precisa mais de pegar o ônibus ou pegar um transporte alternativo.
E aí a gente já tem uma pessoa que tem uma relação diferente, não contribuindo para a emissão de combustíveis fósseis, contribuindo para a própria saúde, porque ela está indo com um transporte limpo de casa até a escola, por exemplo. Sim. Na sua perspectiva, como seria a educação ambiental tecnológica futuramente? Eu acredito que, pelo que a gente está vivendo hoje, acho que teríamos muito mais relação com as novas tecnologias, especialmente com a tecnologia virtual, com a inteligência artificial. Eu vejo que a gente tem muito medo da inteligência artificial, mas se a gente souber utilizar essa ferramenta, ela pode ser extremamente válida na construção do processo de aprendizado. Como educador, eu acho que a maior dificuldade hoje não é o acesso ao conhecimento. O conhecimento ele está disponível no celular de todo mundo, desde que você tenha o mínimo acesso à internet. O mais difícil é saber refletir sobre esse conhecimento e saber utilizar esse conhecimento de uma maneira assertiva e positiva dentro da sociedade. Então, eu acho que as novas tecnologias, especialmente a internet, as mídias sociais e a inteligência artificial, elas podem ajudar nesse processo de reflexão, desde que a gente, como educador e os nossos estudantes, eles tenham essa relação de reflexão e de construção desse conhecimento a partir da informação que a gente já tem. Sim. Como a educação ambiental pode ser integrada à educação comunitária? De diversas maneiras. A gente começou a nossa conversa falando de uma nova relação com o meio ambiente. Sim. E acho que muitas vezes a escola tende a ser uma ilha separada da sociedade. E nós temos muito a aprender com a educação comunitária e a gente também pode contribuir com alguns elementos do conhecimento técnico, conhecimento acadêmico para essas comunidades. Então, eu acho que é uma relação extremamente positiva, tanto para um quanto para outro. Eu acho que a educação comunitária ela tem muito mais prática, muito mais vivência do mundo real e a gente tem muito mais conhecimento acadêmico. Eu acho que fazer a união dessas duas frentes é extremamente positivo para todo mundo. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. A gente tem que agradecer ao Instituto Dulcimário Caetano, que disponibilizou o nosso podcast aqui, né, pra gente fazer. E agradecer ao professor, né? Obrigado, pessoal. Tamo aí. Qualquer coisa, É.